Salmo 40, de 1 a 5. Quem escreveu esse salmo? Diga, Salmo de Davi. Essa canção poética de adoração, de louvor, de reconhecimento da graça, do cuidado, da fidelidade de Deus, foi Davi. Glória a Deus. Diga comigo, vou falar, vocês repetem. Deus é especialista em fazer o impossível. Olha para quem está do seu lado, faça isso em fé. Seja boca de Deus, profeta de Deus para essa pessoa e diga: Deus é especialista em fazer o impossível. Então diga, o que você pode fazer, você faz. Não cruza os braços não. Chega junto. O impossível Deus vai fazer por você. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ele prometeu, Ele cumpre. Dê um glória a Deus. Feche seus olhos. Pense nas lutas que você enfrenta, nos gigantes que você enfrenta. Pense e declare: não há impossíveis para Deus. Diga para esses problemas, para esses gigantes, para essas guerras, para essas lutas: o meu Deus é o Deus do impossível. Glória a Deus. Leve sua situação sem esperança e humanamente impossível até Deus, e deixe que Ele faça o impossível para você. Amém? Vá e enfrente seu gigante com fé, com coragem. Você verá que Deus transformará as aparentes derrotas em retumbantes vitórias. Só marca a sua geração quem vai à luta. Lembra do contexto que a gente está ministrando? Um gigante que aparece 40 dias pela manhã e 40 dias ao entardecer, fazendo ameaças, fazendo pressão. Um homem de 3 metros de altura, um herói nacional, um gigante. Olhe para mim, por favor. Quando a gente tem um problema, uma luta, ele vai avolumando, ele vai ganhando força, ele vai se tornando um gigante. E quanto mais a gente demora em encarar o problema, em encarar o gigante, maior ele fica. A gente vai ficando refém. Ele acaba sendo maior do que na verdade ele é. Porque a gente só tem olhos para o gigante. Os soldados de Israel tiraram os olhos do Senhor, só colocaram os olhos no gigante. Mas ali chegou um rapaz que tinha acabado de chegar lá da sua casa. Ele tinha sido mandado chamar por seu pai lá do campo, ali onde sozinho ele cuidava de ovelhas, e onde ele desenvolveu intimidade, comunhão com Deus, e ele aprendeu a tocar instrumentos musicais, e mais, ele passou também a fazer instrumentos musicais. Ele cuidava das ovelhas, e enquanto isso ele adorava a Deus, escrevia inúmeras canções de louvor ao Senhor e executava essas canções. Portanto, Davi estava acostumado a ver a face de Deus. Davi não estava acostumado a olhar para gigante, aleluia. Os outros olhavam para o gigante, Davi olhava para Deus. Todos os olhos, exceto os de Davi, voltaram-se para o brutal grandalhão que estava irradiando ódio. Todos
todos os jornais, menos o de Davi, todas as redes sociais postavam o peito do gigante, a força do gigante. É isso que fazia. Davi não falava do gigante, Davi falava de Deus. Dê um glória a Deus. Aleluia. É interessante que tem uma outra pessoa, entre tantos que inspiraram Davi, uma mulher que eu gosto muito da vida dela, é Joquebede. No tempo de Joquebede, Deus tinha dito a Abraão que sua descendência iria para o Egito e que ficaria 400 anos no Egito. E eles foram crescendo, e eles foram se multiplicando, e Faraó começou a ficar com medo e dizendo: bem, eles estão ficando maiores do que nós, e eles podem depois se voltar contra nós. E decidiu então matar todos os meninos que nascessem. E mandou que tomassem os soldados, entrassem nas casas, pegassem os recém-nascidos e lançassem no Nilo, no rio Nilo, para tratar de crocodilo. Era comum se ouvir um choro no arraial de Israel, as mulheres chorando, porque seus filhos lhes eram arrancados do colo, arrancados do peito. Para ver. E tinha mulheres que foram ficando amargas, porque não tem nada pior do que isso, que um filho sendo arrancado do colo. Então mulheres que passaram dias e que ficaram sem seus filhos, muitas delas estavam esperando que os filhos da vizinha, que os filhos das outras também fossem arrancados. Isso não é só eu não? Se essa desgraça aconteceu comigo, tem que acontecer com todo mundo. E tem gente assim, que ele não luta, ele não busca, ele é vencido, e depois de vencido ele fica amargo, e agora ele começa a torcer também para a desgraça dos outros. E a Bíblia fala de uma mulher, Joquebede, que casou com um homem, e ela já tinha 2 outros filhos, Miriam e Arão, com esse homem, e agora ela engravida novamente. E diz a Bíblia que ela, com muita graça, sabedoria, com muito zelo, com muito tato, com muita habilidade, ela conseguiu esconder por 3 meses o bebê. Quem já teve criança pequena? Menino chora, até você chora, né? E a tal da cólica? Menino chora com fome, chora com calor, chora com cólica, chora por tudo. Agora imagine esconder por 3 meses. Joquebede é desse time que marca a geração. Marcou a sua geração e deu ao mundo um filho chamado Moisés. Deu a Israel e ao povo de Deus o grande libertador de Israel, porque ela não olhou para o gigante, ela não entregou o filho para o gigante, ela não se rendeu. Tem alguém vivo para dar glória a Deus bem forte? O que eu quero te dizer é que você não pode ficar olhando para gigante e se conformando, olhando para a geração ao seu lado, pessoas à sua direita, à sua esquerda, à frente, atrás, para todos os lados, olhando para as redes sociais e se adaptando à miséria, à dor, à vergonha, e dizendo: é assim mesmo, não tem jeito, não tem solução, está tudo assim. Joquebede provou que é possível, apesar do comando, da ordem do soberano, um homem que era adorado como Deus, Faraó. Ela que fazia parte de um povo que era escravo. Eles não tinham para quem lutar, eles não tinham para quem pedir, eles não podiam ir a uma promotoria pública, eles não podiam buscar um advogado, eles não tinham o que fazer, eles não podiam ir às leis, porque as leis estavam, e os magistrados e os supremos tribunais daquele país estavam todos nas mãos de Faraó.
nas mãos do sistema. Mas ela conhecia um que não ficava na mão de ninguém. Ela conhecia um que mudava tempos e estações. Ela conhecia um que tinha o poder para fazer, e que não tinha um soberano da terra que poderia vencê-lo. O invencível Deus de Israel estava sentado sobre o alto e tremendo e glorioso trono. Aleluia! Eu estou pregando aqui para desafiar você a crer. Os tempos são de gigantes, os tempos são difíceis, mas o teu Deus continua sentado no trono, e Ele se levanta quando você se levanta na presença dEle, quando você permanece na presença dEle, quando você tira os olhos do gigante, tira os olhos da circunstância, tira os olhos da dor, tira os olhos do problema, tira os olhos da crise financeira, tira os olhos da enfermidade, da crise familiar, e coloca nele. E ela clama ao Senhor, mas não fica de braço cruzado, porque tem gente que pede: Senhor, haja, Senhor, muda, Senhor, haja, Senhor, faça alguma coisa, Senhor, estou entregando mais uma campanha, Senhor, eu estou no jejum, estou na oração. Sim, minha filha, aleluia, você jejuou, você orou, mas você precisa levantar e enxugar as lágrimas e agir. E ela teve uma ideia que ninguém teve. Que negócio louco! Deus vai te inspirar a fazer coisas que ninguém fez, que ninguém faz, e você vai marcar a sua geração e vai para entrar para a história, para desafiar outros, porque amanhã, quando seus filhos, seus netos, seus amigos, ou hoje mesmo, parentes seus, amigos seus, pessoas da sua influência, olharem para a sua vida, verão e aprenderão com você, darão glórias a Deus. Dê um glória a Deus mais forte se puder. Glória a Deus. Aleluia. Então eu quero te dizer que se você parar de ficar choramingando, parar de ficar morrendo ali na dor, tirar os olhos do gigante, porque adiantava, o soldado vai chegar Miriam, ô Miriam, olha se o soldado está vindo, não adianta, porque vai vir. E ela então, quando a gente tira os olhos do gigante, a gente põe no Senhor. Então o Senhor, o Espírito Santo, é criativo, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá graça, Ele nos dá habilidade. Amém? Você concorda com isso? Aleluia. E ela tem uma ideia. Pega um cestinho, Calafeta, aquela região toda produtora de petróleo, tapou tudo ali, impermeabilizou, pegou o menino e pôs na água. No momento em que quem vai tomar banho? A princesa, filha de Faraó, sem filho, estéril, louca para ter um filho. E ela põe, ela não entregou, tipo assim, olha, eu não quero que o soldado morra na mão do soldado, eu vou pôr no rio e tal, e pelo menos eu não vejo morrer, se crocodilo vai pular nele, vai pegar e tal. Não, ela fala com a Miriam: Miriam, você fica escondida na beira, no meio dos juncos, para ver, acompanhando o que vai acontecer. E o Espírito de Deus sopra, um vento que sopra o cestinho em direção a princesa. E quando vai chegando, o menino está chorando, e ele começa a berrar. Ela manda uma criada pegar o cestinho, pega o menino e diz assim: esse aqui é dos judeus. E o Espírito de Deus está agindo, enchendo o coração dela de amor, de sentimento de mãe. Na mesma hora, a menina Miriam se levanta, a mocinha, eu acredito que é uma mocinha de uns 12, 13 anos, por aí afora, se levanta e diz: a senhora quer que eu chame uma hebreia para cuidar dele para a senhora? Olha que menina, gente. Que Deus te dê filhos assim, em nome de Jesus. Amém?
Os nossos filhos serão assim, serão hábeis, serão ágeis, serão de ação, eles não serão tímidos, eles vão falar a hora que precisa, eles vão intervir a hora que precisa de intervenção, em nome de Jesus, cheio de graça, cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus e obediente. Porque tem uma galera que a mãe fala assim: você vai. Eu não vou não. Você vai. Daqui a pouco, está lá no celular, não é assim? Está lá numa comunhão lá. E um espírito de desobediência entrando. Fala uma vez, fala duas, fala três, enquanto a mãe não surta, não atende. E às vezes nem ela surtando, atende. Mas os nossos não são e não serão assim, em nome de... Profetiza aí, vai! Em nome de Jesus, uma geração de filhos e filhas abençoados, obedientes e de honra. Palavra também para os solteiros: vocês não querem casar e não querem ter filho? Fica aí desligado. Aí ela manda e a menina sai correndo, então vai lá chamar. Ela sai correndo, gritando: mãe, mãe! A mãe já estava na estrada, porque quem age em fé fica com expectativa, esperando o que Deus vai fazer, e a mãe já sai correndo com aqueles peitos cheios de leite, sacudindo assim, ó. Leite já está vazando. O quebé de bicha retada. Leite já está vazando. E aí chega e ela diz assim: você pode cuidar dessa criança para mim? Claro, princesa, eu vou te pagar o salário. Agora ela volta com o filho no colo como um troféu. Agora ela entra na comunidade. Agora olha para aquelas mulheres que não lutaram, que não fizeram nada, que deixaram levar os filhos, que não se esforçaram, que não buscaram, que não acreditavam que era possível, que ficava revoltada com Deus, crendo que Deus tinha virado as costas, que não atendia mais oração. Você imaginou aquele monte? É claro que tinha umas que se alegraram com ela, mas tinha outras que estavam lá revoltadas, que não vibrou com a vitória dela, e agora ela chega com um troféu, ó, lá em cima. Você lê em casa aí, Êxodo capítulo 1, 22, e depois Êxodo 2, a partir do versículo 1. Voltemos para a história de Davi com Golias. Diga assim: todos eram especialistas em gigantes. Davi era especialista em Deus. É claro, ele viu o gigante, mas ele está vendo atrás do gigante, por cima do gigante, ele está vendo a Deus. Ele vê Deus com nitidez ainda maior. Observe com atenção o grito de guerra de Davi. Em 1 Samuel 17:45 diz assim: você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Os 3 irmãos de Davi cobrem o rosto assim: meu Deus, que vexame, vai ser trucidado pelo gigante. Saul suspira enquanto o jovem hebreu corre para a morte certa. Golias joga a cabeça para trás numa gargalhada, e quando ele joga a cabeça para trás, quando vê um menino correndo contra ele com uma pedra na funda, com um bornal do lado e correndo na direção a ele e rodando, e lança, e ela vai e acerta a cabeça do gigante, pá, no chão. O menino corre, o rapazinho corre, pega a lança do próprio gigante e corta a cabeça dele e levanta. Glorifique a Deus. Agora aquele monte de medrosos, de homens frustrados, os seus irmãos problemáticos, revoltados, que estavam zoando pela presença do menino, está todo mundo empolgado, feliz, glorificando a Deus. E gente que estava morrendo de medo agora cria coragem e partiram todos para cima dos filisteus.
Olha para mim. O que Deus tem para fazer na sua vida vai inspirar outros à vitória. O que Deus tem para fazer na sua vida vai inspirar outros a lutar, a crer que é possível, já que você, que é de carne e osso como ele, que passa por lutas como ele, teve vitória, então ele se anima. Oh, glória a Deus! Quando foi a última vez que você fez a mesma coisa que de Davi? Que você enfrentou o gigante? Quando foi? Quando foi a última vez que você enfrentou o desafio? Nós temos a tendência de recuar, de nos metermos debaixo da mesa do trabalho, ou de nos arrastarmos para uma boate, para um bar, em busca de distração, ou para uma cama, à procura do amor proibido, a voltar a fazer as coisas que anteriormente você fazia. Por um instante, um dia, ou um ano, sentimos-nos inseguros, isolados, anestesiados, mas o trabalho acaba. Aquilo que você fez, que estava bom, gostoso demais, vai chegar a cobrança, a conta vai chegar, o trabalho acaba, a bebida desaparece, os amigos somem, a amante ou o amante te deixa, e ouvimos o Golias de novo no nosso ouvido, estrondoso, bombástico, e o que era ruim, agora ficou muito pior. A palavra é: experimente uma tática diferente. Você já notou que nós temos a tendência de, na hora da crise, fazer as coisas que antes fazíamos? Tem gente que vai para a bebida, compulsão por bebida, por droga, compulsão por comida, por sexo. Faça seu gigante correr ao deparar-se com uma alma cheia de Deus. Faça Deus aumentar e o gigante diminuir. O gigante do divórcio, você precisa dizer para ele: você não vai entrar na minha casa. O gigante da depressão, você pode tentar a vida inteira, mas você não me vencerá. Tem gente que tem uma personalidade mais suscetível à depressão, mas Deus quer que você lute o tempo todo sem se entregar, enchendo todos os dias a sua casa, a sua boca de louvor ao Senhor, recusando-se a ouvir a voz do gigante da depressão e dizendo: não, não e não, aqui não. O gigante do álcool, da insegurança, é dizer: você vai cair por terra. Quanto tempo faz desde que você pegou o seu estilingue e acertou o seu gigante? Você diz que faz muito tempo? Então Davi é o exemplo que você tem a seguir, porque Deus o chamou de homem segundo o meu coração. Atos 13, versículo 22. E Deus não deu esse título a nenhum outro homem. O seu Golias não carrega uma espada ou um escudo lá pelas montanhas de Elá, mas ele se ergue no seu escritório, no seu quarto, na sua sala de aula, na sua mente. Alugou um apartamento na sua mente. Ele traz, o seu gigante traz contas que você não pode pagar, decisões que você não pode tomar, uma murmuração constante da qual você não consegue se livrar, notas que você não pode tirar, uma baixa estima constante da qual você não consegue vencer ou se livrar, pessoas a quem você não consegue agradar,
o uísque, a cerveja que você não consegue resistir, a tentação que você não consegue vencer, enfermidades que você não consegue vencer, a pornografia que você não consegue rejeitar, uma carreira da qual você não consegue escapar, um passado em que você não pode mexer, um futuro que você não consegue encarar. Você conhece muito bem o rugido do seu leão. Davi enfrentou um que buzinava desafios de dia e de noite. Durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e à tarde tomava posição. O seu gigante faz a mesma coisa. Ele é o primeiro pensamento da manhã na sua cabeça, mas também é o último da tarde, do fim do dia, para que você fique atormentado durante a noite. Concentre-se nos gigantes e você tropeçará. Concentre-se em Deus e os seus gigantes cairão por terra. Erga os olhos, matador de gigantes, coloca os seus olhos no Senhor e declare: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele me ouviu quando clamei. Oh, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me veio o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele é o meu escudo, Ele não me deu por presa aos meus adversários, quebrou-se o laço e eu me vi livre. Ouse agir, ouse confiar, ouse andar em fé, porque senão você vai ficar a vida toda nesse cai, levanta, e daqui a pouco não levanta mais, só cai. E um abismo chama outro abismo. Só marca a sua geração quem reconhece que a vitória vem de Deus e a glória deve ser devolvida a Ele. Sabe o que é isso? É entender que a sua vida tem um propósito, é entender que você não existe por acaso, que Deus te chamou, te escolheu, te chamou. Ninguém vem ao mundo sem que Deus não tenha um propósito para a sua vida. Aliás, quando a sua mãe engravidou de você, você já era um vencedor, porque você teve que, numa corrida de espermatozoides, você foi o vencedor, o espermatozoide que fecundou o óvulo. Olhe para a sua vida, olhe para a sua história, olhe para tudo que você passou até hoje, e você está aqui, e você está vencendo. Deus tem coisas maiores para você, entenda isso. Mas não é para você simplesmente para o seu bel prazer, mas é para glorificar o nome de Deus através da sua vida, para edificar a vida de outros, para fazer bem a vida de outros, para abençoar a vida de outros. Davi sabia que sua vida existia por um propósito maior. Davi entrou na peleja sabendo que é Deus quem nos conduz em triunfo. Diga: a vitória vem de Deus. Mais forte. É Ele quem nos fortalece as mãos para a batalha. Ele é o nosso Criador, sustentador, redentor, protetor. Não vencemos por causa da nossa sabedoria, da nossa força ou da nossa estratégia. É Ele, e tudo vem dEle, é para Ele e para a glória dEle. Tem uma história interessante do ratinho que pediu carona a um elefante para atravessar uma ponte, uma pinguela, né? Foi atravessando, e quando está lá no meio, o elefante tem lá seus, sei lá, 6 mil quilos, 7 mil quilos, sei lá quantos mil. A pinguela deu aquela tremida assim, o elefante. Quando chegou do outro lado, o ratinho deu um tapa assim no pescoço do elefante e disse assim: companheiro, nós dois fizemos aquela pinguela tremer. Quando você chegar do outro lado, você vai dizer: Senhor, nós dois fizemos o inimigo tremer, nós dois fizemos o inimigo cair, nós dois fizemos o gigante cair por terra. Aleluia!
e o Espírito Santo olhará para você: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É por isso que a gente diz: um com Jesus, a maioria. A gente tem os nossos gigantes na nossa carne e fica assim: é que eu sozinho para lidar, não tem ninguém para me ajudar. Se é o capeta no seu ouvido até você parar de lutar. Se meu marido não fosse tão gelado, se os meus filhos fossem crentes. Você foi levantado naquela casa, no meio daquele povo, naquela família, para ser um farol, para ser a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, para mudar a história da sua casa, da sua família, do seu bairro, da sua cidade. As pessoas olharão para você. Eles conhecem a sua história, mas eles querem saber se você vai perseverar, porque começar bem, todo mundo começa bem. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, aquela empolgação, e você virou aquele valente: ô meu irmão, minha irmã, e tal, estou indo para a igreja, onde está indo para a igreja, não sei o quê, e confronta um, peita outro, está tudo certo, mas eles ficam assim: vou ver quanto tempo vai durar isso. Mas eu quero profetizar que vai ser diferente. Aleluia. Seu povo, a sua descendência, a sua família, nossos filhos, nossa casa toda estará na presença do Senhor, e nós nos reuniremos juntos para glorificar e para bendizer o nome daquele que é Deus, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Deus pode fazer tudo num abrir e piscar de olhos. Aleluia. Diga comigo: Davi não pensa no gigante, Davi pensa muito em Deus. Então cutuca quem está do seu lado e diga: tira os olhos do seu gigante, põe os olhos no Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Os olhos do Senhor estão neste lugar e te contempla. Entra na presença dele e glorifica o nome dele. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tem gente aqui para glorificar o Senhor. Tem gente aqui para glorificar o Senhor. Aleluia. Voltemos do tempo, nos meses anteriores, quando Deus enviou Samuel à casa de Jessé, pai de Davi. 1 Samuel 16, versículo 1, Deus diz assim: enche um chifre de azeite, que é o shofar, e vem, eu vou te enviar a Jessé, aquele que mora lá em Belém, porque dentre os seus filhos eu escolhi um rei para mim. Versículo 3: convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e foi a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, com medo de ele estivesse trazendo algum juízo sobre a cidade. Os homens da cidade começaram a acompanhá-lo, e eles perguntam, todos tremendo: é de paz a tua vinda, sacerdote? Respondeu ele: é de paz, eu vim oferecer culto a Deus. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: preste atenção,
Na hora do jantar, antes do jantar um pouquinho, ele disse: cadê seus filhos? E aí mandou o pai fazer um desfile dos filhos. Entre Eliabe, aquela presença, aquele cara altão assim, altão, fortão, malhadão, aquela presença, aquela postura de rei, cara de rei, aquela imponência, que quando passava na cidade, nas ruas de Belém, as meninas ficavam, todo mundo pedindo: me dá seu contato. As meninas tudo pedindo para seguir ele lá no Instagram. Até Samuel foi enganado. Samuel falou assim: certamente está diante do Senhor o seu ungido. E Deus o repreendeu na hora e falou no ouvido dele: não olhe para a aparência e não olhe para a formosura, porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Ele vê o seu coração. Seu pai não vê, o pastor não vê, o líder da célula não vê, o professor não vê, as meninas não vê, os meninos não veem, mas Deus vê o seu coração. E Ele sabe se tem alguma coisa que presta nele ou não, se o seu coração é de Deus ou não. Vem o segundo filho, e Deus: esse também não. Vem o terceiro, esse também não. Vem o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo filho. E Samuel ficou preocupado. Sabe por quê? Porque profeta erra. E ele falou assim: meu Senhor, será que eu errei? Será que eu não ouvi a tua voz? Será que eu confundi? Aí ele chega para Jessé e fala: ué, acabaram seus filhos? Tem mais nenhum não? Aí ele diz o quê? Tem um que está no campo, cuidando de ovelhas. Possivelmente, muitos estudiosos dizem que Davi é filho de outra mulher, que Jessé, a mulher já estava assim cansada, e ele colocou o olho na novinha e engravidou ela. Ele tem um filho que parece que é o filho rejeitado. Os outros são filhos da mesma mãe, ele não, de outra. É por isso que quando manda chamar, não chama ele. Ele não mandou chamar os filhos todos, por que não chamaram Davi? Não tem alguma coisa errada? Aí não, tem um lá no campo. Então manda chamar, porque nós não vamos sentar para comer enquanto ele não chegar. Os nossos momentos de maiores guerras podem ser os momentos de maior derramar de Deus, de graça de Deus na nossa vida. A maioria das canções que eu escrevo, elas acontecem assim nessas horas difíceis, de dor, de lágrima, de desespero, mas colocando os olhos no Senhor, crendo que dele vem o descanso. Eu não sei se você é o caçula. O caçula quase sempre, ele é mimado, paparicado. Os pais estragam ele, porque quando o pai tem o último filho, o pai e a mãe têm o último, eles já estão mais calmos, mais consolidados, então eles não pegam pesado como pegaram com os primeiros. Os filhos mais velhos curtem, ajudam a cuidar, mimam, paparicam. Não é assim? Pode notar. Os mais velhos, eles desenvolvem liderança lidando com os mais novos. Mas quando nasce o último, ele vai treinar com quem? Tudo é dele, não divide nada com ninguém, não aprende a dividir. Ele é o alvo de toda a atenção. Davi era o último. No contexto, ele não era esse paparicado. Possivelmente ele era esse rejeitado porque era filho de outra mãe. E esse rejeitado que estava lá no campo, que ouvia o pai e os profetas, e os sacerdotes e os levitas
o povo de Israel contarem as histórias dos feitos de Deus, ele começa a desenvolver a sua comunhão com Deus, e ele se torna amigo íntimo de Deus. Pare de se esconder atrás das suas dores. Dos seus traumas, das suas feridas. Aprenda a levá-las todas para o altar de Deus e fique lá, na presença de Deus. Se torne amigo de Deus. Torne os limões que te deram em limonada. Que as dores te sejam instrumento para tornar você um homem forte, uma mulher forte, indesistível. Estou terminando. Quando o menino chega, aí Deus diz: é esse o meu escolhido. Aí você já viu que todo mundo fica enciumado. Samuel levanta e derrama o óleo, o azeite, a unção sobre a vida dele. É porque ele era o rejeitado? Não, é porque Deus escolheu ele. Ele era melhor do que os outros? Não, é porque ele aprendeu o caminho da intimidade com Deus. Por isso Deus conhecia o coração dele e não conhecia o coração dos outros. Por quê? Porque ele se deixava conhecer. Ele se abria, se entregava ao Senhor e ele adorava, se tornou um adorador. A palavra no hebraico caçula é catom. O catom era o irmãozinho, o tampinha, o bebê. Tem pai que o menino já está hoje com 30 anos e continua chamando bebê, meu bebê. Cabe ao catom da família cuidar das ovelhas. Isso é, põe o menino onde ele não vai causar problema para ninguém. Põe lá no campo, lá com as ovelhas. O que levou Deus a escolhê-lo? Afinal, andamos pelo pasto de Davi, o pasto da exclusão. É que o Senhor não vê como vê o homem.